Primeiro eu quero começar agradecendo, né? Eu não fiz isso no começo, então me perdoem, mas é uma alegria estar aqui, uma oportunidade de a gente partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né? E é sempre Deus quem faz todas as coisas. Tem uma frase que um amigo meu compartilhou comigo uma vez, fala: a gente luta para não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Então eu gosto de sempre trazer à memória essa frase, mas agradecer a pastora Gisele, também conhecer novos irmãos, conhecer essa igreja. E eu sempre falo assim, que alegria nós sermos parte de uma família tão dinâmica, imensa, e muitas vezes a gente não tem sido gratos por essa grande comunidade, que ela não fica presa nas placas das igrejas, né? Ela é uma extensão muito maior do que a gente consegue pensar, imaginar, e é uma alegria mesmo da minha parte estar aqui, e eu agradeço. Só quanto tempo temos mais? Tá bom. Então... Deixa Deus falar. Tá bom, Vamos abrir então o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Marcos, capítulo 1, verso 1 e versos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, verso 1, o 14 e o 15. Marcos, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 e os versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Salta comigo lá para o 14 e para o 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e principalmente nos Evangelhos, nós precisamos tentar nos colocar no lugar das primeiras pessoas que ouviram essa palavra e tentar imaginar o que essas pessoas estavam vivendo na época em que receberam essa palavra, para tentar de uma certa forma aplicá-la nos nossos dias. E o que nós somos chamados a fazer todas as vezes é uma leitura daquilo que nós temos vivido como nação, como sociedade, dentro dos nossos contextos, aonde o Senhor nos colocou, e através dessa leitura nós aplicarmos aquilo que o Evangelho nos ensina. Na época de Jesus, ou quando foram escritos esses textos, as pessoas eram governadas por Roma. Roma tinha colocado a Pax Romana, e a Pax Romana tinha a sua lei imposta, e todos aqueles que não seguiam, não andavam em conformidade com essa lei, eles estavam condenados a passar por mutilações, por prisões, por cárceres, eram destituídos de todas as coisas, de bens materiais e principalmente do direito de ir e vir, que é uma das coisas que nós mais temos. Roma tinha imposto a lei. Por um outro lado, a religião, que deveria ser a esperança, que deveria trazer uma transformação para aquela sociedade, também vivia corrompida. A religião se institucionalizou, deu as mãos para Roma, e líderes daquela religião
para manterem dentro dos seus status quo, das suas posições sociais, serviam Roma sem nenhum pudor. E a população, as pessoas viviam sem esperança. Quando nós lemos o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e essas pessoas começam a receber essa palavra, é como se elas estivessem trazendo à memória. Tinha um copo de água aqui, eu já até bebi dele. Era seu também, mas eu esqueci, não sabia se tinha ficado aí disponível. Tá aqui, eu coloquei. Tem mais. Obrigado. E as pessoas então começam a trazer à memória aquilo que Deus havia prometido. Porque o Evangelho, algo que muito é dito nas nossas igrejas, essa boa notícia, que muitas vezes nós falamos uma boa notícia, que traz esperança, que traz salvação, que é de graça, que não é nada que você e eu façamos, porque Ele fez. Nós não conseguimos nos apropriar daquilo que verdadeiramente é o Evangelho, essa boa notícia. E essas primeiras pessoas começam a entender que o Evangelho, na sua tradução mais direta, ele é uma vitória adquirida por outro, daquilo que você nem participou para vencer. Alguém faz por você algo que você nem participou, e além disso, ele conquista para você e depois lhe dá os direitos dessa vitória. É como você, de uma forma muito simples, participar de uma eleição que você nunca participou, mas lhe deram os direitos dessa eleição, que outro conquistou para você e você agora se beneficia dela. E essas pessoas então começam a ter as suas mentes renovadas, transformadas, porque eles começam a lembrar das promessas que Deus havia feito, de que viria sim o Salvador. E agora essa boa notícia, ela se completa porque o Salvador veio, e ele vem totalmente diferente daquilo que as pessoas, que a religião, que Roma esperava que ele viesse. Ele vem de forma simples, humilde. Ele não vem como um conquistador impondo as suas leis. Pelo contrário, ele é aquele que morre pelas leis que foram ditas e escritas por ele mesmo, porque ele é o único que poderia fazer isso por todos. E as promessas então se cumprem. Esse evangelho agora começa a ser anunciado. Aquele que proclamou agora está no mundo, e o nome dele é Jesus Cristo. E nós agora vivemos uma outra parte da história, que cabe você e a mim então olharmos o momento em que nós estamos vivendo, dentro dessa conquista adquirida que o próprio Jesus fez por nós, e nos assumirmos diante daquilo que Ele nos deu. E Jesus continua dizendo aqui nos versos que nós lemos. Jesus, ele pregava o Evangelho de Deus. Jesus, como pregador do Evangelho de Deus, ele é alguém que ensina, ele transmite a mensagem, mas ele também é alguém que vive a mensagem que ele transmite. E o convite para nós vivermos essa mensagem começa com uma postura a ser assumida. Qual é a postura esperada, simples, direta e objetiva? É o arrependimento. Por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos olhar a forma que a nossa cultura tem sido imposta sobre nós. E o arrependimento, ele traz para mim e para você um engajamento naquilo que Deus fez por nós. O arrependimento, ele faz com que nós renovemos as nossas mentes e comecemos a olhar para aquilo que Deus propôs.
Quando nós olhamos o início da Bíblia, começamos com novos céus e nova terra. O final da Bíblia, nós encontramos Deus criando novamente novos céus e nova terra. O arrependimento, então, não é um convite para você se tornar alguém entristecido, alguém que não tem mais objetivos na vida. Pelo contrário, o arrependimento é um convite para você e para mim a olharmos para esse novo céu e essa nova terra e seguirmos em direção a Ele. O arrependimento é um convite para o Éden. É você olhar quando Deus estava ali com Adão e Eva, existia harmonia, existia perfeição. E nós agora que nos arrependemos, que encontramos essa boa notícia, que nos apropriamos daquilo que Ele conquistou por nós, nós não olhamos como aqueles que não receberam a promessa. Nós somos aqueles que vivemos a partir da promessa. Qual é a promessa? Deus veio. E nós agora olhamos para aquilo que vai ser novamente. Ele voltará. E na sua volta nós estamos, enquanto Ele não volta, nós olhamos para esse novo Éden, aonde nós estaremos com Ele. E enquanto isso não acontece, nós vamos andando por esse mundo, sendo um filtro daquilo que esse mundo tem imposto. Nós vamos construindo esse novo Éden. Nós vamos utilizando daquilo que Ele nos deu, o nosso intelecto, as nossas finanças, o nosso tempo, o nosso bem mais precioso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que queria investir num tanque de peixe lá com a gente. E ele falou, além do investimento, o que você quer? Eu falei, você perguntou errado. A primeira coisa que eu quero é o seu tempo, porque você tem muito mais a oferecer do que dinheiro. Você pode sim ser um apoiador de um projeto, mas quando nós doamos o nosso tempo, e numa sociedade hoje que nós não temos tempo mais para nada, cada vez mais os recursos que são construídos, os métodos que são construídos, que diziam que o nosso tempo ia ser reduzido, porque agora nós vamos criar muitas coisas que vão diminuir o seu tempo, pelo contrário, estão roubando o nosso tempo. Nós não temos mais tempo para pensar. Eu estava assistindo um filme esses dias, que foi quando criaram o primeiro smartphone, que foi o BlackBerry. Não sei se alguém conhece o BlackBerry. E a proposta do BlackBerry, antes de sair esses, Samsung, Apple, não sei o quê, o BlackBerry era juntar o seu fax, juntar o seu e-mail e tudo isso numa linha telefônica. Porque a proposta era o seu escritório agora vai estar na sua mão. Você tem mais tempo agora. Você vai responder o e-mail sentado no banco de uma igreja ou num parque. Você vai ter os seus telefonemas. Você vai encaminhar um fax, na época dos fax ainda, para qualquer lugar a partir do seu smartphone. E depois, hoje, nós estamos dentro de uma sociedade que não vive mais sem o seu smartphone. E o smartphone hoje nos criou uma demanda com WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook e não sei o que, e fora as ligações. Quando alguém te liga hoje, você não quer atender. É interessante nós observarmos isso. Outras questões da nossa cultura que tem pego essa sociedade voltada para o prazer. Em 2000, toda vez que nós retornamos para o Brasil, a gente volta a cada 2 anos, 2 anos e meio. Todas as vezes eu tenho a sensação
de ser estrangeiro no meu próprio país. Todas as coisas mudam. As coisas avançam. Graças a Deus, muita coisa tem avançado. Mas dentro desse avanço, nós temos visto uma sociedade cada vez mais doente. 2021, o que nós mais ouvimos assim, eu me deparei com uma realidade que irmãos e irmãos brigados. Algumas músicas em igrejas foram proibidas de ser cantadas. Quero que você... Aquelas músicas de irmandade que trazia comunhão, tem igrejas que é proibido. A frase slogan da sociedade daqueles tempos, 2021, e permanece até hoje. Eu preciso ser feliz. Mas o meu trabalho não me deixa feliz. Eu troco. Minha família não me faz feliz. Eu troco. Meu marido, minha esposa, eu preciso ser feliz e dentro da minha felicidade tem pessoas me atrapalhando. Eu cancelo. O jargão é agora, cancela. Não conseguimos mais lidar com conversas que às vezes leva eu e você a refletir. Por exemplo, a crítica. Tem gente, aquela história da crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Cabe a você e a mim analisarmos a crítica e tentar perceber o que ela pode me beneficiar ou o que eu posso tirar. O que Paulo disse: pega o que é bom, dispensa o que é ruim. E assim nós começamos a crescer. Uma sociedade voltada para os prazeres. Quanto mais prazer eu tenho, mais eu tiro aquilo que me impede. A doutora Anna Lenk escreveu um livro chamado Nação Dopamina. Eu li, vindo para o Brasil, esse livro. E muito interessante a analogia que ela faz do nosso Ocidente é que nós não conseguimos lidar mais com aquilo que nos confronta. Porque o confronto exige de você e de mim reflexão, exige tempo, exige abnegação, morrer para mim, exige algo que você e eu não estamos mais dispostos a dar. E por conta disso, o que tem acontecido? Nunca se distribuiu tantos ansiolíticos, antidepressivos na história como tem sido até agora. Nada contra, tá? O trabalho terapêutico, psicológico, psiquiátrico, nada contra. Eu creio nisso. Eu creio que a ciência também é um instrumento de Deus. O problema é que nós não estamos mais abertos para as pressões que o mundo tem nos colocado. Porque nós somos criados agora para ser felizes. De uma certa forma, nós temos percebido, e eu posso falar de uma parcela do que eu tenho conhecido da igreja, uma igreja hoje voltada para o conforto, para as realizações, para as grandes convenções, que faz com que nós também não consigamos mais olhar para aquilo que a Bíblia nos oferece e aceitar. Nós temos vivido um tipo de sincretismo bíblico. Quando a Bíblia fala coisas duras, não, isso aqui acho que é um pouco mais difícil, isso aqui é um pouco mais fácil. E assim nós temos deixado com que a cultura dos nossos dias nos influencie. Um autor inglês chamado Parker escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus. E ele diz uma coisa contra a igreja. Não é contra, uma crítica construtiva.
que nessa dinâmica que nós temos vivido hoje, nós temos nos apegado mais àquilo que Cristo fez na cruz por nós. Perdoou os nossos pecados, nos justificou diante de Deus, e por isso eu estou salvo, e agora eu venho na igreja, mas eu também não consigo ter uma vida que influencia a sociedade, o meio em que eu estou. E por que o Parker diz isso? Porque nós vivemos pela justificação, mas nós não assumimos a adoção. E quer dizer, na cruz você e eu não fomos apenas justificados, nós fomos adotados como filhos. E como filhos agora nós temos uma nova forma de viver. Nós não podemos mais viver como antigamente. E quando nós nos apegamos apenas à justificação, nós somos ritualísticos. A gente participa das comunidades de fé, das igrejas, nós participamos dos cultos, das escolas bíblicas, etc., mas não há mudança nas nossas vidas e também nós não transformamos a nossa realidade, porque nós não nos apegamos à adoção. Muitas vezes nós olhamos para o final das nossas vidas, e eu estou nessa fase agora, né? Começando a olhar como vai ser ali um pouquinho mais para frente, né? Coisas que um pouco mais novo nós não pensamos, mas agora não pensamos de forma mais concreta. Mas tem um amigo meu que diz: nós estamos que nem um avião assim, né? Na juventude ele decolou, etc. E chegou uma hora que o avião agora está um pouquinho estabilizado e já ele vai começar o ponto de aterrissar. Mas quando nós pensamos como é que vai ser o nosso futuro, o que você quer para o seu futuro, e o mundo e as suas propostas diz que no final você precisa ter aquele lugarzinho, né? Um cantinho, como diz o poeta, né? Um cantinho com mato verde, um lugar para plantar e para colher, uma casinha branca, né? Onde eu posso colocar o pé em cima da mesa, debaixo da sombra, água gelada, com todas as coisas cooperando para me servir. Aqueles que se arrependeram em Jesus, que começaram uma nova vida em Jesus, obviamente eles precisam pensar nesse final. Mas esse final, ele deve estar atrelado com essa perspectiva do reino. Porque o que nós temos nesse mundo, a não ser uma mensagem que transforma vidas, que muda vidas, que renova vidas. E quando nós ficamos apegados às coisas que esse mundo pode nos oferecer, quantas e quantas vidas são destruídas porque as pessoas construíram os seus castelos e no final nada daquilo que construíram conseguiram levar. Quantas histórias hoje nós ouvimos de pessoas que lutaram para construir os seus reinos e não conseguem ter uma perspectiva de uma vida mais generosa, que contribua com a mudança desse mundo. Aqueles que vivem a partir da adoção em Jesus, vivem para a transformação dos nossos dias. Eu estava começando o nosso projeto, a gente estava indo para o segundo ciclo do projeto, e nós tínhamos 2 pessoas que suportavam o projeto, e eu sempre disse, o projeto ele necessita de suporte. Para se tornar autossustentável, ele está longe ainda. Tem muitas barreiras ainda a ser vencidas. E uma dessas pessoas disse: então eu estou fora. Ok, deixei. E ele fez uma doação: eu estou fora, mas eu faço uma doação que vai te manter ainda pelos 6 próximos meses. Só que eu tinha que tomar uma decisão. Fazia 4 meses que eu tinha contratado uma pessoa
E eu pensei, se eu mantenho essa pessoa, eu não consigo manter os ciclos dos peixes, porque eu não tenho dinheiro. E naquele dia eu acordei de manhã e eu decidi a mandar embora aquele rapaz. 4 meses que ele estava trabalhando comigo. Eu passei na casa dele para a gente seguir o projeto e ele entrou dentro do carro e ele estava feliz, um sorriso desse tamanho assim. E eu quieto, não sabia o que dizer. Ele falou assim para mim, depois de me cumprimentar e falar da família, etc. O cumprimento lá leva uns 20 minutos, né? Porque não é só bom dia, né? Bom dia, como é que você está? Aí você fala como é que está seu filho, como foi a sua noite, se alguém está doente na casa, se você comeu ontem, tem todo um processo, uns 20 minutos assim, um cumprimento. Não é que nem a gente, tudo bem, vai embora. Depois da cerimônia do cumprimento, ele falou, olha, eu pensando comigo, o que eu vou falar para esse rapaz? Eu não consigo mandar ele embora. Porque na cultura, qualquer argumento que eu dissesse, ele não ia acreditar. Porque eu sou estrangeiro, eu tenho, na cultura, eu sou rico, porque eu tenho um carro, eu moro numa casa diferente da dele, eu tenho um telefone, então eu tenho dinheiro para pagar ele. E ele nunca ia entender eu dizer para ele, olha, eu não posso mais te manter, porque eu não tenho dinheiro mais para te pagar. E nós começando o projeto da igreja, e a família dele vindo para a igreja. E eu sabia que essa decisão ia trazer um impacto na comunidade. Mandar alguém embora na comunidade é um negócio assim, extremamente difícil. E toda a comunidade fica sabendo. E ele começou a dizer assim para mim, eu quero agradecer hoje a Deus pela sua vida. E ele falou isso, e ele não é crente, não é cristão. Porque faz 4 meses que eu tenho conseguido dar um pão e uma xícara de chá para minha esposa e para cada um dos meus filhos. Eles comem um pão que é uma baguete assim, desse tamanho, sabe baguete? É uma baguete, eles costumam pôr manteiga, quando tem manteiga, uma geleia. E é digno para um pai dar um pão desse para cada um dos filhos, não importa a idade. Passou de 6 meses, o pai tem essa dignidade de dar ao filho. E ele me reportando isso. Faz 4 meses que eu estou conseguindo fazer isso na minha casa, porque eu estou trabalhando e eu tenho um salário. Naquela hora, o coração bateu. E eu fui pensando, e eu tinha o objetivo assim, né? Nós íamos trabalhar o dia inteiro e no final do dia eu ia mandar ele embora. Mas no final do dia eu tive assim a plena convicção que eu não deveria mandar embora. Porque nós somos aqueles que manifestam a graça. E nós somos aqueles que nós olhamos para o nosso futuro e não vai ser o que eu tenho na poupança que vai me ajudar. Não vai ser as minhas casas, os meus carros, os meus bens, porque eu sei para onde eu estou indo, e eu estou indo para um lugar aonde eu vou nascer de novo. Eu não vou morrer, eu vou passar por um tempo, e assim vou me encontrar com aquele que é o autor e consumador da minha vida. E agora eu ando contrário aos pensamentos impostos por esse mundo. Não é o dinheiro quem define o que eu faço, o que eu não faço. Não é o meu status social. Não é aquilo que estão falando de mim. É aquilo que eu conheci dele, porque eu me arrependi e agora eu estou indo para o Éden. Esses dias em Araraquara eu entrei numa padaria e eu estava assim morrendo de vontade de comer um pão na chapa. Eu morei 14 anos em São Paulo. De São Paulo nós fomos para a África. Em frente ao prédio que a gente morava, tinha uma padaria. Ali em Araraquara a gente fala, desculpa a palavra, a gente chama aquela padariazinha boca de porco, sabe? Que é sujinha mesmo.
Uma delícia. A chapa ainda ela está com a crosta do... Né? Vocês já foram numa dessas ou só eu? Tá bom, me desculpa. Padoca, você é padoca sim. Padoca mesmo, né? Aquela boquinha de porco, né? Aquela chapa tem aquela... No canto, assim, aquele óleo, assim... Daquele jeito. E eu amava ir naquela padaria, nunca tive problema. E eu queria fazer isso em Araraquara, porque Araraquara não é muito costume, não sei aqui em São Carlos, mas Araraquara não é muito costume as pessoas irem comer pão na chapa. E eu cheguei na padaria, parei ali, estou descendo, um jovem me aborda. Jovem, olha, quando o senhor sair, o senhor pode trazer um pão com manteiga para mim? Eu disse, sim, posso. Entrei. Quando eu chego dentro da padaria, atrás da porta, o camarada quase me matou de infarto, assim, era o dono da padaria, ele virou e disse assim, não dê nada para aquela pessoa. Eu, calma. Porque ele é um drogado, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, e o dia inteiro aqui na frente da minha padaria, não sei o quê. E eu, ainda assim, tentando me recuperar do infarto, né? Eu quase falando para eles, calma, eu sou um pouco já mais de idade, assim, calma. E ele falou isso para mim, e automaticamente, palavra de Deus se não me falei a memória, Tiago capítulo 2, verso 12, diz que nós seremos julgados pela liberdade que nós temos. A liberdade que nós adquirimos na cruz, os direitos adquiridos por Jesus é dizer sim ou não para o pecado imposto por esse mundo. Nós vivemos num mundo hoje que faz com que você e eu vivemos por padrões morais que não têm a ver com aquilo que o reino ensina. Todos são dignos de serem alcançados por Jesus. Todos merecem uma oportunidade, porque Jesus vai voltar quando todos ouviram sobre Ele. Não quer dizer sobre conversão, quer dizer sobre serem ouvidos. E nós, como manifestantes desse novo reino, nós não podemos nos prender a esse tipo de padrão imposto por esse mundo. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com o meu direito. Não cabe a mim saber o histórico daquela pessoa. Ele me pediu pão. Jesus multiplicou pães. Jesus ofereceu banquetes. Quando nós lemos, se fôssemos ler aqui Marcos capítulo 2, Jesus era visto assim, a multidão olhava para Jesus e dizia, ele fala como alguém que tem autoridade. Por quê? Jesus não era alguém que tinha uma teologia morta. Jesus tinha teologia, tinha conhecimento e tinha prática. Aqueles que ele chegou perto, ele curou. Aqueles que estavam doentes, ele curou. As peles que estavam cheias de lepra, ele restaurou. Ele fez aleijados andar. E por que não dizer, ele fez com que os mendigos andassem, fossem transformados. Ele deu comida, ele deu bebida. Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, a vida foi transformada. Agora tem um perigo. Quando nós vemos Jesus curar algumas pessoas, eu já estou acabando. Jesus, ele diz para algumas pessoas, apenas obedeça aquilo que eu lhe pedi. E cada vez mais, nós estamos nesse mundo que nós vivemos segundo as nossas vontades, segundo o nosso entendimento. E com isso nós temos definido um padrão dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos relacionamentos, que não tem nada a ver com Jesus. Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 24,
para aqueles que têm vivido na busca pelo prazer. Quem quiser salvar a sua vida, esse a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nós não estamos mais nesse mundo a passeio. Nós não estamos mais nesse mundo para grandes conquistas. Nós estamos nesse mundo para anunciar o Evangelho. Amém. Essa boa notícia está nas nossas mãos. Por isso nós não andamos de mãos dadas com Roma. O pastor e reverendo Ronaldo Lidório costuma dizer assim: se nós, os cristãos, defendêssemos tanto a Cristo do jeito que nós defendemos os nossos times de futebol e os nossos políticos de carteirinha, a Igreja de Jesus no Brasil seria uma potência. Porque é muito fácil nós defendermos todo mundo, mas quando nós vamos falar de Cristo, nós somos tímidos. Quando nós vamos defender as nossas convicções de fé, se nós não impomos o nosso moralismo, nós não conseguimos defender a nossa fé através do amor, dos relacionamentos, da doação de tempo, porque cada vez mais nós estamos ocupados e temos sido engolidos por uma cultura. Cabe a nós analisarmos os nossos dias. Os dias são terríveis. Sempre foram. Cada vez mais tem sido pior. Mas Deus tem uma igreja que Ele levantou. E a palavra diz que a natureza aguarda, com anseios, com gemidos inexprimíveis, a manifestação dos filhos de Deus nesse mundo. Por isso que fazemos o que fazemos. Por isso que ao sairmos dessas portas, nós começamos o nosso culto. Seja a igreja de Jesus, aonde Ele te colocou, para que vidas conheçam a Jesus, através do direito que Ele adquiriu para você e para mim. Manifestantes da graça de Deus, do amor de Deus. Não para aqueles que nós apenas amamos, mas principalmente para aqueles que estão contrariando a nossa forma de viver. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. E confiantes na tua bondade, graça e misericórdia, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude, como o verso que nós lemos aqui, testemunhar com ousadia, com humildade, com sabedoria, aqui na nossa Jerusalém, na Judéia e na Samaria, para que o seu nome seja glorificado, que através do teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações. Através da sua palavra, revela sobre nós aquilo que está errado, aquilo que não lhe agrada. Nós nos arrependemos, Senhor, e nós queremos viver anunciando o teu reino, não com aquilo que a cultura nos ensinou, mas aquilo que vem através da tua palavra, que vem através do teu Espírito Santo. Por isso, abra, Senhor, os nossos olhos, sopra sobre nós e nos desperta, Pai, para uma vida cheia de perseverança, de satisfação, de esperança contigo, Senhor. Esse mundo jaz no maligno, Pai. Nada que for proposto por governos vindo desse mundo, Senhor,
será melhor do que aquilo que é proposto por Ti. E nós queremos viver, Senhor, mesmo que diante de lutas, batalhas, medos e anseios, nós queremos viver para o reino vindouro, quando o Senhor vir e levar a sua igreja, aonde nós nos encontraremos contigo, Senhor, e não ali não haverá mais choro, tristeza, dor, fome, falta de nada, porque a tua palavra diz que a tua glória irá nos satisfazer por completo. Muito obrigado por esse tempo, por essa igreja aqui reunida, Senhor. Obrigado pela Gisele, pelo pastoreio dela, pelo cuidado dela aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe poderosamente a vida dela, a vida do Bruno, da Esther, e que o Senhor continue, Pai, usando esse local aqui para que outros se acheguem aqui, conheçam o Senhor, sejam preparados para ser igreja nesse mundo, aqui em São Carlos, em tantos outros lugares que o Senhor vai usar esse lugar. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo juntos aqui, pelo privilégio de estar com esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Em Xangana diz assim: Chiquemba Chico Catequise, animando o cinema. Deus abençoe, muito obrigado.